Fala galera, sextou com tudo, e como sempre chego chegando trazendo aquele caminhão lotado de informações sobre o nosso Mengão. E olha, se você é rubro-negro, já prepara o coração porque a sexta-feira amanheceu com movimentação pesada no Rio de Janeiro. É isso mesmo? O novo reforço do Flamengo está cada vez mais perto de ser oficializado. O colombiano Jorge Carrascal deu o tão esperado sim e já aceitou a proposta para vestir o manto sagrado. Mas não é só isso, o meia Jorginho também. Desembarcou hoje cedo na Cidade Maravilhosa e está a poucos passos de assinar contrato com o Flamengo. Jorginho chegou por volta das 5h30 da manhã, com aquele clima de expectativa no ar. Depois de todo o processo de desembarque, foi só por volta das 7 horas que ele deixou o aeroporto, entrou na van e seguiu direto para o hotel onde está hospedado. Hoje mesmo ele vai passar pelos exames médicos e, se for aprovado o contrato, será assinado. A diretoria do Flamengo já começou a criar aquele suspense nas redes sociais, com postagem de vídeo carimbo de passaporte, tudo fazendo alusão à saída dele do futebol inglês rumo ao Brasil. Está tudo encaminhado e a expectativa é que o anúncio oficial role ainda hoje. E se tudo correr como o esperado, a apresentação pode ser amanhã, antes da delegação embarcar rumo ao Mundial. O Flamengo está correndo contra o relógio porque o prazo final para inscrever o Jorginho no Super Mundial é até terça-feira. Então, meu parceiro, tudo precisa ser resolvido rapidinho. A estrutura do clube já está toda mobilizada. Segurança, assessoria de imprensa, equipe da Flá TV, todo mundo estava no aeroporto hoje para recepcionar o jogador. A sensação é de que só falta mesmo aquela canetada final para oficializar mais uma contratação de peso no elenco rubro-negro. E não para por aí. As novidades não cessam. Direto de Moscou vem a notícia de que Jorge Carrascal está fazendo de tudo para ser o próximo reforço do Flamengo. Segundo a imprensa russa, o jogador já deu o aval para a proposta do clube carioca e agora pressiona o Dínamo de Moscou pela liberação. O Flamengo ofereceu entre 10 e 12 milhões de euros dependendo de metas e desempenho do atleta. Mas os russos querem 15. A negociação está em andamento, mas o fato de Carrascal estar forçando a saída é um sinal positivo? O meia, que já jogou com De La Cruz no River Plate, atua como meia avançado, pode quebrar pela ponta direita, tem chute forte e porte físico mais robusto. Bem diferente do Arrascaeta, embora joguem na mesma faixa do campo. Desde 2019, o Flamengo busca um reserva à altura do uruguaio, que, convenhamos, é um jogador único, mas com as constantes lesões e pancadas que ele sofre, é essencial ter uma peça de reposição confiável. Carrascal pode não ter a mesma inteligência tática, mas entrega fisicalidade, marcação e finalização. Um reforço que pode agregar muito ao elenco. Agora, mudando de assunto, mas ainda falando de lateral direito, a situação de Guilhermo Varela merece atenção. O contrato dele com o Flamengo vai até o fim do ano e a partir de 1º de julho ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube do mundo. E adivinha quem tá de olho? O Peñarol do Uruguai. O time acompanha de perto a negociação para a renovação e, sabendo do carinho que Varela tem pelo clube, pode tentar um movimento emocional para levá-lo de volta. Tem foto dele com a torcida amigos por lá. Se o Flamengo vacilar, o coração do jogador pode pesar. A diretoria até acredita que a renovação vai acontecer, mas ainda não há nada assinado. O desempenho do Varela cresceu muito com o técnico. Felipe Luiz, que inclusive chegou a usar o jogador como volante em algumas partidas. Então é melhor o Flamengo acelerar esse processo para não perder um atleta que tem se mostrado valioso. E para fechar, vamos falar do Wesley. Muita gente ficou se perguntando por que o lateral foi barrado pelo técnico Carlo Ancelotti na estreia da seleção brasileira. A verdade é que, por regra, 2 jogadores precisam ser cortados antes do jogo. Rafinha já estava suspenso e a outra escolha do treinador foi justamente o Wesley. Ele sequer foi para o banco de reservas com Ancelotti, preferindo Wanderson como titular. O técnico poderia ter deixado de fora um terceiro goleiro, por exemplo, mas optou por tirar o jogador do Flamengo. Isso gerou revolta porque o Wesley poderia estar no Rio treinando com Felipe Luiz, se preparando para o Super Mundial. Em vez disso, foi convocado, ficou de fora até do banco e ainda perdeu dias importantes de preparação. Muita gente vê isso como um desperdício, ainda mais considerando que a atuação da seleção não foi lá grandes coisas.
Vamos ver se no próximo jogo contra o Corinthians, o Wesley pelo menos aparece entre os relacionados. Afinal, ele tem qualidade e merece chance. Ontem, Gerson entrou em campo, enquanto Alexandro Danilo e Léo Ortiz ficaram no banco. Wesley nem isso. Agora é esperar para ver se o cenário muda e se ele terá uma nova oportunidade. Porque, convenhamos, 5 jogadores do Flamengo foram levados e na hora do jogo nem todos foram aproveitados. Isso pesa no planejamento do clube. Que contra o Paraguai as coisas melhorem e que a seleção volte a vencer. A classificação para a Copa do Mundo está em jogo. E já que a gente está falando de seleção brasileira, vale a pena destacar o quanto essas convocações mexem com o planejamento dos clubes, principalmente em ano, com calendário apertado e competições internacionais pela frente. O Flamengo, por exemplo, está se preparando para disputar o Super Mundial, uma competição que pode colocar o nome do clube ainda mais alto no cenário global. E quando você perde jogadores importantes na reta final de preparação, isso impacta diretamente na montagem do time, no entrosamento e na parte física também. E aí é onde entra essa importância de ter elenco. É por isso que a diretoria está se mexendo tanto no mercado e tentando trazer logo essas peças como o Jorginho, como o Carrascal, para não correr o risco de chegar com um time remendado numa competição de alto nível. A diretoria do Flamengo sabe que para ganhar títulos não basta ter apenas 11 titulares, precisa ter opções no banco, precisa ter um elenco equilibrado com jogadores que possam entrar e manter o nível da equipe. E é isso que estão tentando fazer agora, reforçando os setores mais carentes, especialmente o meio de campo, onde o desgaste físico é grande e a rotatividade de atletas ao longo da temporada é inevitável. O caso do Arrascaeta deixa isso escancarado, um jogador diferenciado, mas que não consegue estar em campo todos os jogos. Então não adianta mais insistir em improvisações ou em colocar jogadores fora de posição. Precisa ter um reserva direto, um cara que entre e entregue. Carrascal pode ser esse nome. Ainda não está fechado, mas o fato dele estar pressionando o Dínamo de Moscou mostra que existe o desejo real de vestir o manto sagrado. E isso no futebol faz diferença. Quando o jogador quer vir, facilita a negociação, acelera o processo e aumenta a chance de sucesso na adaptação. O que a torcida espera agora é que o clube consiga fechar esse acordo nos próximos dias, antes que outro clube entre na jogada e atrapalhe tudo. Porque não dá para brincar no mercado. Se tem oportunidade de contratar, tem que ser rápido, assertivo e garantir logo o reforço. Enquanto isso, no ninho do urubu, Felipe Luiz segue ajustando a equipe, testando opções e preparando o elenco para as batalhas que vêm por aí. O trabalho do técnico vem sendo elogiado internamente, principalmente pela maneira como ele conseguiu reorganizar o sistema defensivo e recuperar jogadores que estavam sendo pouco aproveitados, como o próprio Varela. A confiança que ele transmite para o elenco é visível, e isso tem feito diferença na evolução tática do time. E mesmo sendo um treinador jovem que ainda está ganhando rodagem, Felipe mostra personalidade nas decisões, não se prende a nomes e vem dando espaço para quem realmente está rendendo. Outra situação que chamou a atenção foi o clima no desembarque do Jorginho. Torcedores, funcionários do clube, tudo foi montado para receber o novo reforço com moral. Isso mostra o quanto o Flamengo se transformou nos últimos anos. Hoje, cada chegada é tratada como um verdadeiro evento. Não é só contratar, é criar uma atmosfera, é valorizar o atleta e mostrar que ele está vindo para um clube gigante, com pressão, com cobrança, mas também com estrutura, com torcida apaixonada e com muita visibilidade. Jorginho sentiu isso logo de cara e agora vai depender dele corresponder em campo. E olha que o Flamengo vem sendo exigente nas escolhas. Não está trazendo qualquer um, está observando, analisando e investindo com inteligência. Os tempos de contratações por impulso só pelo nome ficaram para trás. Agora o foco é trazer quem realmente pode somar, quem tem perfil para jogar no Flamengo e aguenta a responsabilidade de vestir essa camisa pesada. E quando se fala em responsabilidade, não dá para esquecer o que representa jogar no Flamengo. A cobrança é diária, a torcida é gigantesca e o nível de exigência é lá em cima. Mas ao mesmo tempo é uma vitrine absurda. Um jogador que se destaca no Flamengo ganha projeção mundial em pouquíssimo tempo. Voltando ao caso do Wesley, que foi deixado de fora até do banco de reservas na estreia da seleção com Ancelotti, isso levanta um debate importante.
Será que vale a pena convocar um jogador só para deixá-lo de lado? Por que não liberar o atleta para ficar com o clube ainda mais em fase decisiva da temporada? Essa falta de sensibilidade da comissão técnica pode atrapalhar não só o jogador, mas também o clube, que perde dias preciosos de preparação. E quando se fala em um torneio do porte do Super Mundial, cada dia de treino conta. É ali que se trabalha a parte tática, que se ajusta o posicionamento, que se constrói a estratégia para enfrentar adversários de alto nível. E não adianta achar que vai dar para resolver tudo na base da improvisação. O Flamengo sabe disso. Por isso está correndo com as contratações e tentando montar um elenco que possa competir em alto nível em todas as frentes. E o torcedor quer isso, quer ver um time forte com opções no banco, com jogadores motivados e com ambição de conquistar títulos. Não basta entrar no Super Mundial para participar. O Flamengo entra para vencer. E para isso precisa estar completo, precisa estar pronto e precisa ter alternativas quando os titulares não estiverem disponíveis. O trabalho de bastidores da diretoria está intenso. As negociações com Carrascal ainda têm alguns entraves, principalmente na questão do valor da transferência, mas existe confiança de que um acordo será alcançado. E mais do que isso, há otimismo de que o jogador pode ser importante já no segundo semestre, tanto em competições nacionais quanto internacionais. Ele tem perfil de jogo que agrada ao estilo do time, tem experiência em competições grandes e chega com sede de mostrar serviço. Se a adaptação for rápida, pode se tornar peça-chave nesse novo momento do Flamengo. E vale destacar que o planejamento do clube para essa temporada vai além das 4 linhas. A estrutura foi reforçada, os departamentos de fisiologia e nutrição, análise de desempenho e preparação física estão trabalhando em sintonia para garantir o melhor desempenho possível do elenco. Cada contratação é pensada não só pelo que o jogador pode fazer com a bola nos pés, mas também pelo que ele representa fora de campo, na rotina de treinos, na convivência com o grupo e na entrega durante a temporada. A expectativa agora é pela confirmação oficial da chegada do Jorginho e pela evolução da negociação com o Carrascal. Se os dois forem confirmados, o Flamengo dá um passo importante rumo a um segundo semestre mais sólido e com maior profundidade no elenco. Ainda tem tempo de mercado e outras oportunidades podem aparecer, mas o torcedor já começa a enxergar sinais de que a diretoria está atenta e disposta a investir onde for preciso para manter o time competitivo em alto nível. E nesse embalo de novidades, é bom lembrar também que o Flamengo está atento à situação contratual de outros jogadores. Não só o Varela, mas alguns atletas têm vínculos se encerrando no fim do ano e podem, a partir de julho, assinar com outros clubes. Então o clube precisa agir rápido, conversar, negociar, mostrar projeto e garantir a permanência daqueles que ainda têm lenha para queimar com o manto. Porque não dá para perder jogador importante de graça. Planejamento é tudo e o Flamengo vem aprendendo com os erros do passado. Enquanto isso, a torcida segue acompanhando cada passo, cada movimentação, cada boato. E é claro que a ansiedade aumenta com a proximidade do Super Mundial. Afinal, são poucos os clubes sul-americanos que têm a chance de disputar um torneio desse porte. E o Flamengo chega forte, chega preparado, com elenco de qualidade e com uma base sólida que já conquistou muita coisa nos últimos anos. Mas a história ainda está sendo escrita e os próximos capítulos prometem ser intensos. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro. Rapaziada, os bastidores do futebol brasileiro podem estar prestes a serem abalados por uma notícia bombástica. De acordo com rumores que circulam intensamente nos corredores esportivos, Pedro Guilherme, atacante do Flamengo, teria sido flagrado em um exame antidoping e, consequentemente, estaria suspenso por 1 ano das competições oficiais. A informação ainda não foi confirmada oficialmente pelos órgãos responsáveis, mas fontes ligadas ao clube e ao meio esportivo indicam que o jogador já teria sido notificado da decisão. O suposto caso teria ocorrido após uma partida recente do Campeonato Brasileiro, quando o atacante foi submetido a um controle antidoping de rotina. As especulações apontam que a substância detectada estaria na lista de proibidas pela Agência Mundial Antidoping e o MUADA, o que automaticamente configuraria a infração.
Apesar disso, até o momento, nem o Flamengo, nem o próprio jogador se pronunciaram publicamente sobre o assunto, aumentando ainda mais o clima de incerteza. Pedro, um dos principais nomes do elenco rubro-negro, vive uma temporada de altos e baixos, mas segue sendo peça fundamental na equipe. Caso a suspensão de um ano seja confirmada, o Flamengo certamente terá um grande desafio para suprir sua ausência, especialmente em um momento decisivo das competições que disputa. Internamente, comenta-se que a diretoria já teria acionado seu departamento jurídico para acompanhar de perto a situação e preparar uma eventual defesa na tentativa de reverter ou ao menos reduzir a punição. Entre os torcedores, o burburinho é grande e as redes sociais foram tomadas por mensagens de apoio e também de surpresa. Muitos não acreditam que Pedro, conhecido por seu comportamento discreto fora de campo, pudesse se envolver em uma situação dessa gravidade. No entanto, como a oficialização ainda não ocorreu, há quem prefira aguardar uma manifestação formal antes de tirar conclusões precipitadas. Especialistas em direito esportivo destacam que, caso o resultado positivo se confirme e não haja justificativas médicas plausíveis, a suspensão por um ano seria praticamente automática, seguindo o rigor das normas internacionais. Além disso, o jogador poderia enfrentar dificuldades para manter seu ritmo de jogo e seu valor de mercado, já que a imagem de um atleta envolvido em doping costuma sofrer impactos significativos. Por enquanto, o que se tem é um cenário de muitas especulações e nenhuma confirmação oficial. A torcida rubro-negra, apreensiva, aguarda pelos próximos capítulos dessa possível novela que, se verdadeira, pode mexer profundamente com o presente e o futuro do Flamengo e de Pedro Guilherme no futebol brasileiro. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!